Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos, novos, antigos. Bem-vindos a mais uma quarta-feira interlúdio de terror. Hoje é dia de concluirmos a narração do grande clássico Frankenstein de Mary Shelley. Hoje é 22 de outubro e nós chegamos na oitava narração, na oitava postagem desse romance. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de ouvir quanto eu gostei de produzir, né? Quem não começou a assistir ou ainda não acabou, bom, está sempre em tempo, mas eu vou botar aqui a playlist com as 8 postagens com a narração completa do romance. Ficou de fato muito bacana, me deu um trabalhão, mas foi uma satisfação, né? Como sempre é produzir esse material, esse conteúdo para vocês, particularmente quando temos os narradores convidados, né? E justamente isso que eu quero lembrar a vocês. Ao terminar, eu não vou fazer a introdução aqui, porque como vocês já sabem, quem está acompanhando sabe, eu fiz todos os comentários que eu habitualmente faço sobre obra, autor, circunstância da escrita, etc. Eu fiz na primeira postagem dessa sequência de 8. Então, se vocês quiserem ouvir o que eu tenho a declarar sobre isso aí, tudo está lá na primeira postagem. É muito rico esse contexto da criação dessa obra gigantesca por uma menina de 18 aninhos. Realmente é impressionante. Mas, bom, então hoje na introdução não tem nenhum comentário sobre isso. Mas tem um lembrete hoje, como encerramento, e a exemplo do que eu fiz no Drácula, e lá ficou muito bacana, eu pelo menos achei, e muita gente comentou que gostou. Eu vou colocar no fim, logo após o encerramento da obra, eu vou apresentar, ou reapresentar para quem é mais antigo aqui, vou apresentar a vocês os narradores convidados e as imagens dos papéis que eles interpretaram nessa empreitada aqui junto comigo. Então, é um pedido, não percam, esperem, assim que acabar, logo em seguida vão aparecer esses nossos grandes narradores convidados. E era isso. Bom, os pedidinhos clássicos eu não preciso nem fazê-los novamente, mas vocês já sabem, né? Aquela coisa toda, aquela sequência toda. Like logo agora, por exemplo, só para exercitar o dedo, e depois tem todas as outras formas de apoio que vocês já conhecem. Então vamos lá para livro terceiro, né, o volume terceiro da obra, com os capítulos finais, capítulos 5, 6 e 7. Um grande abraço para vocês, foi um prazer ter criado isso aqui para vocês todos, um abraço e obrigado pelo apoio. Está aqui a playlist para vocês assistirem desde o início. Até lá. Frankenstein, postagem 8, conclusão do romance, volume 3, capítulo 5. Tínhamos resolvido não ir a Londres, mas cruzar o país até Portsmouth e dali embarcar para Havre. Eu preferia esse plano, principalmente porque temia ver novamente aqueles lugares em que havia aproveitado alguns momentos de tranquilidade com meu amado Clerval. Pensei com horror em ver de novo aquelas pessoas a quem estávamos acostumados a visitar juntos, e que poderiam fazer perguntas sobre algum evento cuja simples lembrança me faria sentir mais uma vez a dor que sofri quando olhei para sua forma sem vida na estalagem. Quanto a meu pai, seus desejos e esforços foram dedicados a me ver como outrora, com saúde e paz de espírito. Sua ternura e atenções eram incessantes. Minha dor e tristeza eram obstinadas, mas ele não se desesperava. Às vezes ele pensava que eu sentia profundamente a degradação de ser obrigado a responder a uma acusação de assassinato, e se esforçava para provar para mim a futilidade do orgulho. Ai de mim, meu pai, falei. Como o senhor me conhece pouco. Seres humanos, seus sentimentos e suas paixões seriam de fato degradados se um miserável como eu sentisse orgulho. Justine, a pobre e infeliz Justine, era tão inocente quanto eu, e sofreu a mesma acusação. Ela morreu por isso, e eu sou a causa disso. Eu a assassinei. William, Justine e Henry, todos morreram pelas minhas mãos.
Meu pai, muitas vezes, durante minha prisão, me ouviu fazer a mesma afirmação. Quando eu me acusava dessa forma, ele às vezes parecia desejar uma explicação, e em outras parecia considerá-la causada por delírio, e que durante minha doença, alguma ideia desse tipo surgiu em minha imaginação. E eu mantive essa lembrança durante minha convalescença. Evitei explicações e mantive um silêncio contínuo sobre o desgraçado que eu havia criado. Tive a sensação de que deveria ser considerado louco, e isso acorrentou para sempre minha língua, quando eu teria dado o mundo inteiro para poder contar o segredo fatal. Nessa ocasião, meu pai disse, com uma expressão de ilimitada surpresa: O que você quer dizer, Victor? Está louco? Meu querido filho, eu imploro para você nunca mais fazer tal afirmação. Não estou louco, exclamei energicamente. O sol e os céus, que têm visto minhas atividades, podem dar testemunho de minha verdade. Sou o assassino dessas vítimas inocentes. Elas morreram por minhas maquinações. 1000 vezes eu teria derramado meu próprio sangue, gota a gota, para salvar suas vidas. Mas eu não poderia, meu pai. Eu não poderia sacrificar toda a raça humana. A conclusão desse discurso convenceu meu pai de que minhas ideias estavam perturbadas. E ele, na mesma hora, mudou o assunto de nossa conversa e se esforçou para alterar o rumo de meus pensamentos. Desejou tanto quanto possível obliterar a memória das cenas que aconteceram na Irlanda, e nunca aludia a elas, nem me permitia falar de meus infortúnios. Com o passar do tempo, fui me acalmando. A tristeza habitava meu coração, mas eu não falava mais da mesma maneira incoerente sobre meus próprios crimes. Bastava para mim a consciência deles. Impus a mim mesmo uma violência extrema. Reprimi a voz imperiosa da desgraça, que às vezes desejava se declarar para o mundo inteiro. E meus modos estavam mais calmos e mais compostos do que nunca desde a minha viagem para o Mar de Gelo. Chegamos em Havre no dia 8 de maio e imediatamente seguimos para Paris, onde meu pai tinha alguns negócios que nos detiveram por algumas semanas. Nessa cidade, recebi a seguinte carta de Elizabeth. Para Victor Frankenstein. Meu querido amigo, tive grande prazer em receber uma carta de meu tio datada em Paris. Você não está mais a uma distância enorme e posso esperar vê-lo em menos de 15 dias. Meu pobre primo, quanto você deve ter sofrido. Acredito que vou vê-lo parecendo ainda mais doente do que quando saiu de Genebra. Este inverno passou miseravelmente, torturada como fui por um suspense aflitivo, mas espero ver paz em seu semblante e descobrir que seu coração não está totalmente desprovido de conforto e tranquilidade. No entanto, temo que agora existam os mesmos sentimentos que o tornaram tão infeliz um ano atrás, talvez até acentuados pelo tempo. Eu não o incomodaria neste período, quando tantos infortúnios pesam sobre você, mas uma conversa que tive com meu tio antes de sua partida torna necessária uma explicação antes de nos encontrarmos. Explicações. Você pode dizer: o que Elizabeth pode ter para explicar? Se você realmente diz isso, minhas perguntas estão respondidas e não tenho mais o que fazer além de assinar como sua prima afetuosa. Mas você está distante de mim, e é possível que você tema, e ainda assim fique satisfeito com essa explicação. E na probabilidade de ser esse o caso, não ouso adiar mais escrever o que durante sua ausência muitas vezes desejei expressar a você, mas nunca tive coragem de começar. Você bem sabe, Victor, que nossa união tem sido o plano favorito de seus pais desde a nossa infância. Disseram-nos isso quando éramos jovens e nos ensinaram a esperar por isso como um evento que certamente aconteceria. Fomos afetuosos companheiros de brincadeiras durante a infância e, acredito, queridos e valiosos amigos um para o outro à medida que ficávamos mais velhos. Mas assim como irmão e irmã muitas vezes nutrem uma viva afeição um pelo outro, sem desejar uma união mais íntima, não seria esse também o nosso caso? Diga-me, querido Victor. Responda-me, eu suplico, por nossa felicidade mútua, com a verdade simples. Você não ama outra? Você viajou, passou vários anos da sua vida em Ingolstadt. E confesso a você, meu amigo, que quando o vi no outono passado tão infeliz,
voando para a solidão, fugindo da companhia de todas as criaturas, não pude deixar de supor que você talvez se arrependa de nossa conexão e acredite estar obrigado pela honra a cumprir os desejos de seus pais, apesar de serem opostos às suas inclinações. Mas esse é um raciocínio falso. Confesso a você, meu primo, que te amo e que em meus alejados sonhos de futuro você tem sido meu amigo e companheiro constante. Mas é sua felicidade que desejo tanto quanto a minha, quando declaro que nosso casamento me deixaria eternamente infeliz, a menos que fosse ditado por sua própria escolha. Mesmo agora choro ao pensar que, sobrecarregado como você está pelos infortúnios mais cruéis, você pode sufocar pela palavra honra todas as esperanças de amor e felicidade que por si só o restauraria. Eu, que tenho tanta afeição por você, posso aumentar suas infelicidades 10 vezes, sendo um obstáculo aos seus desejos. Ah, Vitor, tenha certeza de que sua prima e companheira de brincadeiras tem um amor muito sincero por você para não ficar infeliz por essa suposição. Seja feliz, meu amigo, e se você me obedecer nesse único pedido, fique convencido de que nada na terra terá o poder de interromper minha tranquilidade. Não deixe esta carta perturbá-lo. Não responda amanhã nem no próximo dia, ou mesmo até chegar, se isso lhe causar dor. Meu tio vai me enviar notícias de sua saúde, e se eu vir apenas um sorriso em seus lábios quando nos encontrarmos, ocasionado por este ou qualquer outro esforço meu, não precisarei de nenhuma outra felicidade. Elizabeth Lavenza, Genebra, 18 de maio. Essa carta reavivou em minha memória o que eu tinha esquecido, a ameaça do demônio. Estarei com você em sua noite de núpcias. Era essa a minha sentença. E naquela noite o demônio empregaria todas as artes para me destruir e me arrancar do vislumbre de felicidade que prometia consolar em parte meus sofrimentos. Naquela noite, ele havia decidido consumar seus crimes por meio da minha morte. Bem, que fosse. Uma luta mortal certamente aconteceria então, na qual, se ele fosse vitorioso, eu ficaria em paz e seu poder sobre mim acabaria. Se ele fosse destruído, eu seria um homem livre. Ora, que liberdade! A mesma que o camponês desfruta quando a família é massacrada perante seus olhos, seu chalé queimado e suas terras dizimadas, e ele fica solto pelo mundo, vagando, sem dinheiro e sozinho, mas livre. Essa seria a minha liberdade, exceto pelo fato de que, em minha Elizabeth, eu tinha um tesouro. Mas ai de mim, oprimido por esses horrores do remorso e da culpa que me perseguiriam até a morte. A doce e amada Elizabeth. Li e reli sua carta, e alguns sentimentos doces invadiram meu coração, e ousaram sussurrar sonhos paradisíacos de amor e alegria. Mas a maçã já estava comida, e o braço do anjo estava pronto para tirar toda a esperança de mim. Porém, eu morreria para fazê-la feliz. Se o monstro executasse sua ameaça, a morte era inevitável. Por outro lado, considerei se meu casamento aceleraria meu destino. Minha destruição poderia de fato chegar alguns meses antes, mas se meu torturador desconfiasse de que eu o adiava, influenciado pelas ameaças dele, ele certamente arrumaria outros meios de vingança, talvez mais terríveis. Ele tinha prometido estar comigo na minha noite de núpcias, mas não considerou essa ameaça como algo que o prendia à paz nesse intervalo. Pois, como se para me mostrar que ainda não estava saciado com sangue, ele tinha matado Clerval imediatamente depois da enunciação das ameaças. Decidi, portanto, que se minha união imediata com minha prima contribuísse para a felicidade dela ou do meu pai, os desígnios do meu adversário contra a minha vida não deveriam retardá-la em nem por uma hora. Nesse estado mental, escrevi para Elizabeth. Minha carta foi calma e afetuosa. Temo, minha amada garota, expressei, que pouca felicidade nos reste na terra. Mas tudo o que um dia eu poderei desfrutar está concentrado em você. Afaste seus receios bobos. É somente a você que consagro minha vida e minha tentativa de contemplamento. Tenho um segredo, Elizabeth. Um segredo horrível.
quando revelado a você, vai gelar sua espinha de horror. E então, longe de ficar surpreso com a minha infelicidade, você só vai se perguntar como sobrevivi ao que passei. Confidenciarei essa história de sofrimento e horror a você no dia seguinte ao nosso casamento. Pois, minha doce prima, precisa haver perfeita confiança entre nós. Mas até lá, eu suplico, não mencione nem faça alusão a isso. É algo que suplico com toda sinceridade, e sei que você aceitará. Cerca de uma semana depois da chegada da carta de Elizabeth, voltamos para Genebra. Minha prima me deu as boas-vindas com calorosa afeição, mas havia lágrimas em seus olhos quando ela viu meu corpo emaciado e as bochechas febris. Também vi uma mudança nela. Ela estava mais magra e tinha perdido boa parte daquela vivacidade paradisíaca que antes me encantava. Mas sua gentileza e seu olhar suave de compaixão a tornaram uma companheira mais adequada para um sujeito desgraçado e infeliz como eu. A tranquilidade que eu agora desfrutava não durou. A lembrança trouxe consigo a loucura. E quando pensei no que tinha se passado, uma verdadeira insanidade se apossou de mim. Às vezes eu ficava furioso e ardia de raiva. Às vezes me sentia desanimado e abatido. Eu não falava nem olhava. Ficava apenas sentado, imóvel, atordoado pela infinidade de desgraças que se apossavam de mim. Só Elizabeth tinha o poder de me tirar dessas crises. Sua voz suave me acalmava quando tomado pela paixão e me inspirava sentimentos humanos quando afundado em torpor. Ela chorou comigo e por mim. Quando a razão retornava, ela protestava e tentava me inspirar resignação. Ah, é bom para o infeliz estar resignado, mas para o culpado não há paz. As agonias do remorso envenenam o luxo que pode ser encontrado às vezes na entrega ao excesso da dor. Um pouco de tempo depois da minha chegada, meu pai falou de meu casamento imediato com minha prima. Permaneci em silêncio. Então você tem algum outro envolvimento? Nenhum na face da terra. Amo Elizabeth e anseio por nossa união com prazer. Que o dia seja marcado. E nele vou me consagrar, na vida ou morte, à felicidade da minha prima. Meu querido Victor, não fale assim. Grandes infortúnios nos acometeram. Mas vamos nos agarrar ao que fica e transferir nosso amor pelos que perdemos para os que ainda vivem. Nosso círculo será pequeno, mas unido por laços fortes de afeto e infortúnio mútuo. E quando o tempo tiver aliviado seu desespero, novos e preciosos objetos de afeição nascerão para substituir aqueles de quem fomos tão cruelmente privados. Essas eram as lições do meu pai, mas para mim, a lembrança da ameaça voltou. Nem é de surpreender que, onipotente como o demônio tinha sido até então em seus atos sanguinários, eu quase o considerava invencível. E que, quando ele enunciou as palavras "Estarei com você em sua noite de núpcias", considerei o destino ameaçado como inevitável. Mas a morte não era um mal para mim, se a perda de Elizabeth fosse compensada por ela. E eu, portanto, com um semblante contente e até alegre, concordei com o meu pai, que se minha prima consentisse, a cerimônia deveria acontecer em 10 dias, e assim colocar, como imaginava, um carimbo no meu destino. Bom Deus, se por um instante eu tivesse pensado em qual poderia ser a intenção infernal de meu adversário diabólico, eu teria preferido ter me banido para sempre de meu país natal, e vagado como um pária sem amigos ao longo da terra, a ter consentido naquele casamento desgraçado. Mas, como se possuído de poderes mágicos, o monstro tinha me cegado para suas reais intenções. E quando pensei que preparava apenas minha própria morte, apressei a de uma vítima bem mais querida. À medida que se aproximava o período marcado para nosso casamento, quer por covardia ou por um sentimento profético, senti meu coração afundar dentro de mim. Mas escondia meus sentimentos com uma aparência de alegria, que levou sorrisos e felicidade ao semblante do meu pai,
mas não enganou o olho sempre vigilante e mais gentil de Elizabeth. Ela ansiava por nossa união com plácido contentamento, não isento de um pouco de medo que os infortúnios do passado haviam gerado, de que o que agora parecia uma felicidade certa e tangível pudesse logo se dissipar em um sonho etéreo, e não deixar vestígios além de um profundo e eterno arrependimento. Os preparativos para o evento foram feitos. Visitas de felicitações foram recebidas, e todos tinham uma aparência sorridente. Calei da melhor forma que pude em meu próprio coração a ansiedade que me atormentava, e mergulhei com aparente dedicação nos planos de meu pai, embora eles pudessem servir apenas como decoração da minha tragédia. Uma casa foi comprada para nós perto de Coligny, para que pudéssemos desfrutar dos prazeres do campo e ainda estar bem perto de Genebra, para ver meu pai todos os dias. Ele ainda residiria atrás das muralhas, em benefício de Ernest, para que pudesse seguir seus estudos na escola. Nesse ínterim, tomei todas as precauções para me defender caso o demônio me atacasse abertamente. Eu carregava pistolas e uma adaga comigo o tempo todo, e estava sempre alerta para evitar qualquer ardil. E por esses meios, ganhei um grau maior de tranquilidade. Com efeito, à medida que o período se aproximava, a ameaça pareceu mais uma ilusão que não devia ser considerada digna de perturbar minha paz, enquanto a felicidade que eu esperava em meu casamento tinha uma aparência maior de certeza, conforme o dia marcado para a solenidade se aproximava, e eu ouvia falar continuamente sobre isso, como uma ocorrência que nenhum acidente poderia impedir. Elizabeth parecia feliz. Meu comportamento tranquilo contribuiu muito para acalmar sua mente. Mas no dia que cumpriria meus desejos e meu destino, ela estava melancólica, e um pressentimento do mal a invadiu. E talvez ela também pensasse no terrível segredo que eu havia prometido revelar a ela no dia seguinte. Nesse meio tempo, meu pai estava muito feliz, e no alvoroço dos preparativos só observou na melancolia da sobrinha o nervosismo de uma noiva. Depois que a cerimônia foi realizada, uma grande festa aconteceu na casa do meu pai. Mas foi combinado que Elizabeth e eu passaríamos a tarde e a noite em Evian, e retornaríamos a Coligny na manhã seguinte. Como o dia foi bom e o vento estava favorável, resolvemos ir por água. Aqueles foram os últimos momentos de minha vida em que desfrutei do sentimento de felicidade. Seguimos rapidamente. O sol estava quente, mas estávamos protegidos dos raios por uma espécie de toldo, enquanto apreciávamos a beleza da paisagem. Ora de um lado do lago, onde víamos o Mont Salève, as aprazíveis margens do Montalegre, e ao longe, superando tudo, o belo Mont Blanc e o conjunto de montanhas nevadas que em vão se esforçam para imitá-lo. Ora, costeando as margens opostas, onde víamos o poderoso Jura, impondo seu lado sombrio à ambição de abandonar a terra natal e uma barreira quase intransponível para o invasor que desejasse escravizá-lo. Peguei a mão de Elizabeth. Você está triste, meu amor. Ah, se soubesse o que eu sofri e o que ainda posso ter de suportar, você se esforçaria para me deixar apreciar a tranquilidade de estar livre do desespero que este dia pelo menos me permite desfrutar. Fique feliz, meu querido Victor. Não há, espero, nada para afligir você. E tenha certeza de que, ainda que uma alegria vívida não esteja pintada em meu rosto, meu coração está contente. Algo me diz para não confiar demais na perspectiva que se abre diante de nós, mas não vou ouvir tal voz sinistra. Observe como nos movemos rápido e como as nuvens que às vezes obscurecem e às vezes se erguem acima do cume do Mont Blanc tornam esta bela paisagem ainda mais interessante. Veja também os inúmeros peixes que nadam nas águas límpidas, onde podemos distinguir cada pedrinha que está no fundo. Que dia divino! Como toda a natureza parece feliz e serena. Assim, Elizabeth se esforçou para desviar seus pensamentos e os meus de qualquer reflexão sobre temas melancólicos. Mas seu temperamento oscilava. A alegria por alguns instantes brilhava em seus olhos, mas continuamente dava lugar à distração e ao devaneio.
O sol baixou no céu. Passamos pelo rio Drance e observamos seu caminho através dos abismos das colinas mais altas e dos vales das colinas mais baixas. Os Alpes aqui chegam, perto do lago, e nos aproximamos do anfiteatro de montanhas que forma sua fronteira leste. A torre de Evian brilhava sob a floresta que a cercava e a cordilheira acima da montanha na qual estava localizada. O vento, que até então nos levava com incrível rapidez, diminuiu ao pôr do sol, transformando-se em uma brisa leve. O ar suave apenas agitava a água e causou um movimento agradável entre as árvores quando nos aproximamos da costa, de onde exalava o mais delicioso perfume de flores e feno. O sol afundou abaixo do horizonte quando atracamos, e quando toquei na costa, senti reviverem as preocupações e os temores que logo me envolveriam e se agarrariam a mim para sempre. Volume 3, capítulo 6. Eram 8 horas quando desembarcamos. Caminhamos um pouco pela praia, aproveitando a luz transitória, e então nos recolhemos para a pousada e contemplamos a bela paisagem de águas, matas e montanhas, obscurecidas na escuridão, mas ainda exibindo seus contornos pretos. O vento, que havia diminuído no sul, agora se elevava com grande violência a oeste. A lua havia alcançado seu ápice nos céus e estava começando a descer. As nuvens passavam por ela mais rápido do que o voo do abutre e esmoeciam seus raios, enquanto o lago refletia a cena dos céus agitados, e estava ainda mais agitado pelas ondas inquietas que começavam a subir. De repente, uma forte tempestade caiu. Eu tinha ficado calmo durante o dia, mas assim que a noite obscureceu as formas dos objetos, 1000 temores surgiram na minha mente. Fiquei ansioso e vigilante, enquanto com a mão direita segurava uma pistola que estava escondida em meu peito. Todo som me aterrorizava, mas resolvi que o feriria terrivelmente e não relaxaria em relação ao conflito iminente até que minha própria vida, ou a de meu adversário, estivesse extinta. Elizabeth observou minha agitação por algum tempo em um silêncio tímido e temeroso. Por fim, ela disse: O que é que o agita, meu caro Victor? Do que você tem medo? Aquiete-se, meu amor. Depois desta noite, tudo estará seguro. Mas esta noite é terrível, muito terrível. Passei 1 hora nesse estado de espírito, quando de repente refleti como o combate que eu esperava a qualquer momento seria terrível para minha esposa, e implorei com toda sinceridade para que ela se retirasse, decidido a não me juntar a ela até que eu tivesse obtido algum conhecimento sobre a situação de meu inimigo. Ela me deixou, e continuei algum tempo andando para cima e para baixo pelas passagens da casa, inspecionando todos os cantos que pudessem proporcionar um esconderijo para o meu adversário. Mas não descobri nenhum vestígio dele, e estava começando a conjecturar que algum acaso feliz interveio para impedir a execução de suas ameaças. Quando, de repente, ouvi um grito estridente e terrível. Veio do quarto para o qual Elizabeth se retirara. Quando o ouvi, toda a verdade veio à mente. Meus braços penderam, o movimento de cada músculo e fibra foi suspenso. Senti o sangue correndo nas veias e formigando nas extremidades de meus membros. Esse estado durou apenas um instante. O grito foi repetido e corri para o quarto. Bom Deus, por que não morri nessa hora? Por que estou aqui para relatar a destruição da maior esperança e da mais pura criatura da terra? Ela estava lá, sem vida e inanimada, jogada na cama, com a cabeça pendendo e as feições pálidas e distorcidas meio encobertas pelo cabelo. Para onde quer que me vire, vejo a mesma figura. Os braços ensanguentados e sua forma flácida, arremessada pelo assassino sobre o esquife nupcial. Poderia eu contemplar isso e viver?
Que desgraça. A vida é obstinada e se apega mais onde é mais odiada. Por um momento apenas perdi a consciência. Desmaiei. Quando me recuperei, encontrei-me cercado pelas pessoas da pousada. Seus semblantes expressavam um terror ofegante, mas o horror dos outros era apenas uma zombaria, uma sombra dos sentimentos que me oprimiam. Escapei deles e fui para o quarto onde jazia o corpo de Elizabeth. Meu amor, minha esposa, viva fazia tão pouco tempo, tão querida, tão digna. Ela havia sido movida da posição em que a vi pela primeira vez, e agora, da forma como ela estava deitada, a cabeça sobre o braço e um lenço jogado sobre o rosto e o pescoço, eu poderia supor que ela estava dormindo. Corri para ela e abracei-a com ardor, mas o langor mortal e a frieza dos membros me disseram que o que eu agora segurava nos braços havia deixado de ser a Elizabeth que eu amava e admirava. A marca assassina do aperto do demônio estava em seu pescoço, e a respiração em seus lábios havia parado. Enquanto eu ainda pairava sobre ela na agonia do desespero, por acaso olhei para cima. As janelas do quarto antes estavam escuras, e senti uma espécie de pânico ao ver a pálida luz amarela da lua iluminar o cômodo. As venezianas haviam sido abertas, e com uma sensação de horror que não pode ser descrita, vi na janela aberta a figura mais hedionda e abominável. Um sorriso se abria no rosto do monstro. Ele pareceu zombar quando, com o dedo diabólico, apontou para o cadáver da minha esposa. Corri em direção à janela e, sacando a pistola do peito, atirei. Mas ele fugiu. Saltou da posição em que estava e, correndo com a rapidez de um relâmpago, mergulhou no lago. O disparo da pistola levou várias pessoas para dentro do quarto. Apontei para o local por onde ele havia desaparecido e seguimos a trilha com barcos. Redes foram lançadas, mas em vão. Depois de várias horas, voltamos sem esperança. A maioria de meus companheiros acreditando ter sido uma forma conjurada pelo meu devaneio. Depois de desembarcarem, eles foram fazer buscas pelo campo, grupos indo em direções diferentes entre os bosques e os vinhedos. Eu não os acompanhei. Estava exausto. Uma película cobria meus olhos e minha pele estava ressecada com o calor da febre. Nesse estado, eu me deitei em uma cama, pouco consciente do que havia acontecido. Meus olhos vagaram pelo quarto, como se procurando algo que havia perdido. Depois de um tempo, lembrei que meu pai esperaria ansiosamente o meu retorno com Elizabeth e que eu voltaria sozinho. Essa reflexão trouxe lágrimas aos meus olhos e chorei por muito tempo. Mas meus pensamentos vagaram por vários assuntos, refletindo sobre meus infortúnios e suas causas. Eu estava desnorteado, em uma nuvem de espanto e horror. A morte de William, a execução de Justine, o assassinato de Clerval e, finalmente, o de minha esposa. Mesmo naquele momento, eu não sabia se meus únicos amigos restantes estavam a salvo da malignidade do demônio. Meu pai mesmo agora poderia estar se contorcendo sob as mãos dele, e Ernest poderia estar morto a seus pés. Essa ideia me fez estremecer e me chamou de volta à ação. Levantei-me e resolvi voltar para Genebra com toda a velocidade possível. Não havia cavalos à disposição e precisei retornar para o lago. Mas o vento estava desfavorável e a chuva caía torrencialmente. No entanto, mal havia amanhecido e seria razoável chegar à noite. Contratei homens para remar, e eu mesmo peguei um remo, pois sempre experimentei alívio do tormento mental por meio de exercícios físicos. Mas a infelicidade transbordante que eu agora sentia e o excesso de agitação que suportava me tornaram incapaz de qualquer esforço. Joguei o remo longe e, apoiando a cabeça nas mãos, cedi a cada ideia sombria que surgia. Se eu olhasse para cima, via cenas que eram familiares para mim em meu tempo mais feliz e que eu tinha contemplado no dia anterior, na companhia daquela que agora era apenas uma sombra e uma lembrança. Lágrimas escorriam dos meus olhos. A chuva havia parado por um momento,
e vi os peixes brincarem nas águas, como tinham feito algumas horas antes. Eles tinham sido então observados por Elizabeth. Nada é tão doloroso para a mente humana como uma grande e repentina mudança. O sol podia brilhar ou as nuvens podiam pairar, mas para mim seria como no dia anterior. Um demônio havia arrancado de mim toda a esperança de felicidade futura. Nenhuma criatura tinha sido tão infeliz quanto eu. Tratava-se de um acontecimento terrivelmente único na história do homem. Mas por que devo me prolongar nos incidentes que se seguiram a esse último e avassalador evento? A minha história tem sido uma história de horrores. Cheguei ao ápice deles, e o que preciso relatar agora pode ser tedioso para você. Saiba que, um a um, meus amigos foram levados embora. Fui deixado sozinho e desolado. Minhas próprias forças se esgotaram. E devo contar, em poucas palavras, o que resta de minha terrível narrativa. Cheguei a Genebra. Meu pai e Ernest ainda viviam, mas o primeiro desmoronou com as notícias que levei. Eu o vejo agora, excelente e venerável ancião. Seus olhos vagavam vazios, pois haviam perdido o encanto e o deleite. Sua sobrinha, sua mais do que filha, a quem ele adorava com todo o afeto que um homem sente, pois, no declínio da vida, tendo poucas afeições, apega-se mais intensamente àqueles que permanecem. Maldito! Maldito seja o demônio que levou a desgraça aos seus cabelos grisalhos e o condenou a definhar de tristeza. Ele não poderia viver com os horrores que foram acumulados ao seu redor. Ele teve um ataque apoplético e, em poucos dias, morreu em meus braços. O que aconteceu comigo? Não sei. Perdi a sensibilidade, e as únicas coisas que sentia eram os tormentos das correntes e da escuridão. Às vezes, de fato, eu sonhava que vagava por prados floridos e vales aprazíveis com os amigos de minha juventude, mas acordava e me encontrava em uma masmorra. Seguiu-se a melancolia, mas aos poucos ganhei uma concepção clara da minha desgraça e situação. E então fui libertado de minha prisão, pois me chamavam de louco. E durante muitos meses, pelo que entendi, uma cela solitária havia sido minha habitação. Mas a liberdade teria sido um presente inútil para mim se eu não tivesse despertado para a razão e, ao mesmo tempo, para a vingança. Quando a lembrança dos infortúnios passados me atormentava, passava a refletir sobre sua causa, o monstro que eu criei. O demônio desgraçado que soltei no mundo para minha destruição. Fui possuído de uma raiva enlouquecedora quando pensei nele, e desejei e rezei ardentemente para que eu pudesse tê-lo ao meu alcance para causar uma grande e notável vingança sobre aquela cabeça amaldiçoada. E meu ódio não se limitou por muito tempo a desejos inúteis. Comecei a refletir sobre os melhores meios de capturá-lo, e para esse efeito, cerca de um mês depois da minha soltura, procurei um juiz criminal da cidade e contei que tinha uma acusação a fazer, que eu conhecia o destruidor da minha família e que eu exigia que ele exercesse toda a sua autoridade para a prisão do assassino. O magistrado me ouviu com atenção e gentileza. Tenha certeza, senhor, disse ele. Nenhum sacrifício ou esforço de minha parte serão poupados para descobrir o vilão. Agradeço, respondi. Ouça, portanto, o depoimento que tenho a fazer. É de fato uma história tão estranha que temo que o senhor não acreditaria se não houvesse algo em toda a verdade que, por mais fantástica que seja, nos force a acreditar. A história é coisa demais para ser confundida com um sonho, e eu não tenho motivos para mentir. Minha maneira ao me dirigir a ele foi imponente, mas calma. Eu tinha formado em meu próprio coração a resolução de perseguir meu destruidor até a morte. E esse propósito acalmou minha agonia e me reconciliou provisoriamente com a vida. Relatei minha história de modo breve, mas com firmeza e precisão, marcando as datas com exatidão e nunca me desviando para injúria ou exclamação. O magistrado pareceu a princípio completamente incrédulo, mas conforme continuei, tornou-se mais atento e interessado.
Vi-o às vezes estremecer com horror, e em outros momentos uma vivaz surpresa, misturada com descrença, surgia em seu semblante. Quando terminei minha narração, falei: esse é o ser que acuso, e para cuja prisão e punição apelo que o Senhor exerça todo o seu poder. É seu dever como magistrado, e acredito e espero que seus sentimentos como homem não se revoltem ao executar tais funções neste caso. Esse discurso causou uma mudança considerável na fisionomia do meu ouvinte. Ele tinha ouvido minha história com aquele tipo de crença parcial que é dada a uma história de espíritos e eventos sobrenaturais. Mas quando foi chamado para agir oficialmente em consequência disso, toda a maré de sua incredulidade voltou. Ele, no entanto, respondeu com brandura: Eu lhe daria de bom grado toda a ajuda em sua busca, mas a criatura de que você fala parece ter poderes que desafiariam todos meus esforços. Quem poderia seguir um animal capaz de atravessar o mar de gelo e habitar cavernas e tocas onde nenhum homem se aventuraria a se meter? Além disso, já se passaram alguns meses desde a execução dos crimes e ninguém pode imaginar para que lugar ele foi ou em que região ele agora habita. Não duvido que esteja perto do local onde moro, e se ele de fato se refugiou nos Alpes, pode ser caçado como a camurça e destruído como um animal de rapina. Mas percebo o seu raciocínio. O senhor não acredita na minha narrativa e não pretende perseguir meu inimigo e puni-lo como merece. Enquanto eu falava, a raiva brilhou nos meus olhos. O magistrado ficou intimidado. O senhor está enganado, disse ele. Vou me esforçar, e se estiver em meu poder agarrar o monstro, tenha certeza de que ele sofrerá punição proporcional aos seus crimes. Mas eu temo, pelo que o senhor mesmo descreveu como sendo características dele, que isso se mostrará impraticável e que mesmo com todas as medidas sendo empregadas, o senhor deve estar preparado para uma decepção. Isso não pode acontecer, mas tudo o que posso dizer será de pouca utilidade. Minha vingança não é importante para o senhor. Ainda assim, embora admita que seja imoral, confesso que é a única paixão que me devora a alma. Minha raiva é indescritível quando penso que o assassino que soltei na sociedade ainda existe. O senhor recusa minha exigência justa. Tenho apenas um recurso, e me dedico, seja em vida ou morte, à destruição dele. Eu tremia com excesso de agitação enquanto dizia isso. Havia um frenesi em meus modos e algo, não duvido, daquela ferocidade altiva que dizem que os mártires do passado possuíam. Mas, para um magistrado de Genebra, cuja mente estava ocupada com outras ideias além daquelas de devoção e heroísmo, essa elevação da mente tinha muito mais a aparência da loucura. Ele tentou me acalmar como uma ama faz com uma criança, e voltou à minha história, tratando-a como os efeitos do meu delírio. Homem, exclamei, o quanto és ignorante no teu orgulho de sabedoria. Pare. O senhor não sabe o que diz. Saí do local irritado e perturbado, e me retirei para meditar sobre alguma outra forma de agir. Volume 3, capítulo 7, final. Minha situação atual era tal que todo pensamento voluntário era engolido e perdido. Fui tomado pela fúria. Somente a vingança me concedia força e compostura. Ela modelou meus sentimentos e me permitiu ser calculista e calmo em períodos que, de outra forma, o delírio ou a morte teriam sido meu destino. Minha primeira resolução foi deixar Genebra para sempre. Meu país, que quando eu era feliz e amado era querido para mim, agora, em minha adversidade, tornou-se odioso. Providenciei para mim uma quantia em dinheiro, juntamente com algumas joias que tinham pertencido à minha mãe, e parti. E então começaram minhas andanças, que só cessariam com a vida. Atravessei uma ampla região da terra e suportei todas as dificuldades que os viajantes, em desertos e países bárbaros, costumam encontrar. Como vivi, mal sei.
Muitas vezes, estendi meus membros fracos sobre a planície arenosa e rezei pela morte. Mas a vingança me manteve vivo. Não ousei morrer e deixar o meu adversário vivo. Quando deixei Genebra, meu primeiro trabalho foi obter alguma pista com a qual eu pudesse traçar os passos do meu inimigo diabólico. Mas meu plano não estava definido, e vaguei muitas horas pelos limites da cidade, sem saber que caminho deveria seguir. À medida que a noite se aproximava, encontrei-me na entrada do cemitério onde William, Elizabeth e meu pai repousavam. Entrei e me aproximei do túmulo que marcava suas sepulturas. Tudo estava silencioso, exceto as folhas nas árvores, que eram suavemente agitadas pelo vento. A noite estava quase escura, e a cena teria sido solene e intensa até mesmo para um observador desinteressado. Os espíritos dos que partiram pareciam esvoaçar e lançar uma sombra que era sentida, mas não vista, em torno da cabeça do enlutado. A tristeza profunda que essa cena havia inicialmente despertado, logo deu lugar à raiva e ao desespero. Eles estavam mortos, e eu vivia. O assassino também vivia, e para destruí-lo, eu deveria prolongar minha existência cansada. Ajoelhei-me na grama e beijei a terra, e com lábios trêmulos exclamei: pela terra sagrada em que me ajoelho, pelas sombras que vagam perto de mim, pela mágoa profunda e eterna que sinto, juro, e por ti, ó noite, e pelos espíritos que presidem sobre ti, juro perseguir o demônio que causou essa desgraça, até que um de nós, ele ou eu, pereça em um conflito mortal. Para esse propósito, preservarei minha vida. Para executar essa vingança importante, contemplarei novamente o sol e pisarei no verde da terra, que de outra forma desapareceria dos meus olhos para sempre. E eu invoco vocês, espíritos dos mortos, e vocês, ministros errantes da vingança, para me ajudarem a conduzir meu trabalho. Que o monstro amaldiçoado e infernal beba profundamente da agonia, que ele sinta o desespero que agora me atormenta. Eu havia começado minha adjuração com solenidade e um temor que quase me assegurou que as sombras dos meus amigos assassinados ouviram e aprovaram minha devoção. Mas as fúrias me possuíram quando concluí, e a raiva sufocou minha fala. Fui respondido através da quietude da noite por uma risada alta e diabólica. Soou em meus ouvidos longa e pesadamente. As montanhas a ecoaram, e senti como se todo o inferno me cercasse de zombarias e risos. Com certeza, naquele momento eu teria sido possuído por um frenesi e destruído minha existência infeliz se meu voto não tivesse sido ouvido, e se eu não estivesse reservado para a vingança. O riso morreu, e uma voz conhecida e abominada, aparentemente perto do meu ouvido, dirigiu-se a mim em um sussurro audível. Eu estou satisfeito, desgraçado e miserável. Você decidiu me ver. Isso me basta. Disparei para o local de onde vinha o som, mas o diabo escapou de meu alcance. De repente, o amplo disco da lua surgiu e brilhou sobre sua forma horrível e distorcida, enquanto ele fugia com velocidade mais do que mortal. Eu o persegui, e por muitos meses essa tem sido minha tarefa. Guiado por uma pequena pista, segui as curvas do Ródano, mas em vão. O Mediterrâneo azul apareceu, e por um estranho acaso, vi o demônio entrar e se esconder à noite em um navio com destino ao Mar Negro. Comprei passagem para o mesmo navio, mas ele escapou, não sei como. Entre as selvas da Tartária e da Rússia, embora ele ainda me escapasse, segui sua trilha. Às vezes os camponeses, assustados com essa aparição horrível, me informavam do caminho dele. Às vezes ele mesmo, temendo que eu pudesse me desesperar e morrer caso perdesse todos os rastros, muitas vezes deixava alguma marca para me guiar. A neve caiu sobre minha cabeça e vi a marca do seu pé enorme na planície branca. Você que ainda está começando a viver, que não sabe o que é a agonia, como pode entender o que eu senti e ainda sinto? Frio, desejo e fadiga eram as menores dores que eu estava destinado a aguentar. Fui amaldiçoado por algum demônio e carreguei comigo meu inferno eterno. Ainda assim,
Um bom espírito seguia e dirigia meus passos, e nos momentos em que eu mais me lamentava, de repente me livrava de dificuldades aparentemente intransponíveis. Às vezes, quando na natureza, vencido pela fome, afundado sob a exaustão, encontrava no deserto uma refeição preparada para mim, que me restaurava e me restabelecia. A comida era realmente grosseira, como a que os camponeses do país comiam, mas não posso duvidar que tinha sido colocada lá pelos espíritos que eu invocara para me ajudar. Muitas vezes, quando tudo estava seco, o céu sem nuvens e eu estava sedento, uma leve nuvem obscurecia o céu, derramava as poucas gotas que me reanimavam e desaparecia. Segui, quando pude, o rumo dos rios, mas o demônio em geral os evitava, pois era ali que a população do país mais se reunia. Em outros lugares, raramente se viam seres humanos, e eu costumava subsistir dos animais selvagens que cruzavam meu caminho. Eu tinha dinheiro comigo, e ganhei a amizade dos aldeões ao distribuí-lo, ou ao levar comigo alguns alimentos que eu tivesse caçado, os quais, depois de tirar uma pequena parte, eu sempre apresentava para aqueles que me forneciam fogo e utensílios para cozinhar. Minha vida, ao se passar assim, se tornou realmente odiosa para mim, e era só durante o sono sozinho que eu podia saborear a alegria. Ó sono abençoado! Muitas vezes, quando estava mais infeliz, eu me deitava para repousar, e meus sonhos me embalavam até o êxtase. Os espíritos que me guardavam haviam proporcionado esses momentos, ou melhor, horas de felicidade, para que eu pudesse reter forças a fim de cumprir minha peregrinação. Privado dessa pausa, eu teria afundado em minhas dificuldades. Durante o dia eu era sustentado e animado pela esperança da noite, pois no sono via meus amigos, minha esposa e meu amado país. Novamente eu via o semblante benevolente do meu pai, ouvi o tom precioso da voz de minha Elizabeth e contemplava um Clerval gozando de saúde e juventude. Muitas vezes, quando cansado por uma marcha exaustiva, eu me convencia de que estava sonhando até a noite chegar, e que então eu desfrutaria da realidade nos braços dos meus amigos mais queridos. Que carinho agoniante eu sentia por eles. Como me apeguei às suas formas queridas, pois às vezes eles assombravam até minhas horas de vigília e me persuadiam de que ainda viviam. Em tais momentos, a vingança, que queimava dentro de mim, morria em meu coração, e eu seguia meu caminho para a destruição do demônio mais como uma tarefa ordenada pelo céu, como o impulso mecânico de algum poder do qual eu não tinha consciência, do que como o desejo ardente da minha alma. Quais eram os sentimentos daquele que eu perseguia, não tenho como saber. Às vezes, de fato, ele deixava marcas escritas nas cascas das árvores, ou entalhadas em pedra, que me guiavam e instigavam minha fúria. Meu reinado ainda não acabou. Essas palavras estavam legíveis em uma dessas inscrições. Você vive e meu poder está completo. Siga-me. Procure os gelos eternos do norte, onde você vai sentir a infelicidade do frio e do gelo, aos quais eu sou impassível. Você encontrará perto desse lugar, se não demorar a seguir, uma lebre morta. Coma e se revigore. Venha, meu inimigo, nós ainda lutaremos por nossas vidas, mas você terá que suportar muitas horas difíceis e miseráveis até que esse momento chegue. Diabo zombeteiro. Novamente eu prometo vingança. Novamente eu lhe dedico, demônio maldito, a tortura e a morte. Eu nunca interromperei minha busca até que um de nós pereça. E então, com que êxtase me juntarei a minha Elizabeth e aos que mesmo agora preparam para mim a recompensa da minha tediosa labuta e horrível peregrinação. Enquanto eu seguia em minha jornada para o norte, a neve se adensou e o frio aumentou em um grau quase severo demais para suportar. Os camponeses estavam fechados nas choupanas, e só alguns dos mais aventureiros se arriscavam para pegar os animais que a fome forçara a sair de seus esconderijos, em busca de presas.
Os rios estavam cobertos de gelo e nenhum peixe podia ser obtido. E assim, fui isolado do meu principal item de subsistência. O triunfo do meu inimigo aumentou com a dificuldade dos meus esforços. Uma inscrição que ele deixou continha as seguintes palavras: Prepare-se. Seus esforços mal começaram. Enrole-se em peles, obtenha comida, pois logo entraremos em uma jornada em que seus sofrimentos satisfarão meu ódio eterno. Minha coragem e perseverança foram revigoradas com essas palavras de escárnio. Decidi não fracassar no meu propósito, e pedindo aos céus que me apoiassem, continuei atravessando imensos desertos, com fervor inabalado, até o oceano aparecer ao longe e formar o limite do horizonte. Ah, como era diferente dos mares azuis do sul. Coberto de gelo, ele só era distinguível da terra pela turbulência e irregularidade superiores. Os gregos choraram de alegria quando viram o Mediterrâneo das colinas da Ásia e saudaram com êxtase o fim dos esforços. Não chorei, mas me ajoelhei e, com o coração cheio, agradeci ao meu espírito guia por me conduzir em segurança para o lugar onde eu esperava, apesar da zombaria do meu adversário, encontrá-lo e lutar com ele. Algumas semanas antes desse período, eu tinha procurado um trenó e cachorros, e assim atravessei a neve com velocidade inconcebível. Não sei se o demônio possuía as mesmas vantagens, mas descobri que, como antes eu diariamente perdia terreno na perseguição, agora eu compensava. Tanto que, quando vi o oceano pela primeira vez, ele estava apenas um dia na minha frente, e eu esperava interceptá-lo antes que ele chegasse à praia. Com coragem renovada, portanto, segui em frente, e em 2 dias cheguei a uma aldeola pobre à beira-mar. Perguntei aos habitantes sobre o demônio e obtive informações precisas. Um monstro gigantesco, eles disseram, tinha chegado na noite anterior, armado com uma espingarda e muitas pistolas. Espantou os habitantes de um chalé solitário, que fugiram com medo de sua aparência terrível. Ele teria roubado o estoque de alimentos para o inverno e colocando-o em um trenó, para o qual tinha obtido um número grande de cachorros treinados, aos quais tinha prendido. E na mesma noite, para a alegria dos aldeões horrorizados, seguiu viagem pelo mar em uma direção que não levava a terra nenhuma, e eles conjecturaram que ele seria rapidamente destruído quando o gelo quebrasse ou seria congelado pelo frio eterno. Ao ouvir essa informação, sofri um acesso temporário de desespero. Ele tinha escapado de mim, e eu precisava iniciar uma viagem destrutiva e quase sem fim pelas montanhas de gelo do mar, em meio a um frio que poucos dos habitantes conseguiam aguentar por muito tempo, e ao qual eu, nativo de um clima ótimo e ensolarado, não tinha esperanças de sobreviver. Mas com a ideia de que o demônio viveria e sairia triunfante, minha fúria e meu desejo de vingança retornaram, e como uma maré poderosa, sufocaram todos os outros sentimentos. Depois de um breve repouso, durante o qual os espíritos dos mortos pairaram ao redor e me instigaram ao esforço e à vingança, eu me preparei para a minha viagem. Troquei meu trenó terrestre por um feito para a irregularidade do oceano congelado, e depois de comprar uma boa quantidade de provisões, parti da terra firme. Não consigo adivinhar quantos dias se passaram desde então, mas aguentei as misérias que nada além do sentimento eterno de uma retribuição justa ardendo em meu coração poderia ter me permitido suportar. Montanhas imensas e irregulares de gelo muitas vezes bloqueavam minha passagem, e muitas vezes ouvi o estrondo do mar sob o gelo que ameaçava minha destruição. Mas novamente o gelo vinha e deixava os caminhos do mar seguros. Pela quantidade de provisões que consumi, suponho que tenha passado 3 semanas nessa viagem, e a diminuição contínua da esperança, ao voltar para meu coração, arrancou dos meus olhos muitas lágrimas amargas de desânimo e tristeza. O desespero tinha de fato quase tomado sua presa, e eu logo teria afundado nessa infelicidade. Certa vez, e depois que os pobres animais que me puxavam haviam, com incrível esforço, chegado ao cume de uma montanha de gelo íngreme, e um deles, consumido pela fadiga, morreu, eu vi a área à minha frente com angústia.
mas de repente meus olhos perceberam uma mancha escura na planície turva. Forcei a vista para descobrir o que poderia ser e soltei um grito louco de êxtase quando distingui um trenó e as proporções disformes de uma figura bem conhecida nele. Ah, com que jorro ardente a esperança voltou ao meu coração. Lágrimas quentes encheram meus olhos, que rapidamente limpei, para que não pudessem atrapalhar a vista que eu tinha do demônio. Mas mesmo assim minha visão foi afetada pelas gotas quentes, até que, cedendo às emoções que me oprimiam, eu chorei alto. Mas não era hora de me atrasar. Soltei os cachorros do companheiro morto, dei a eles uma boa quantidade de comida e depois de 1 hora de descanso, que era absolutamente necessária, mas que foi amargamente incômoda para mim, continuei meu caminho. O trenó ainda estava visível. Não voltei a perdê-lo de vista, exceto nos momentos em que, por um curto período, alguma pedra de gelo o escondia com seus penhascos. De fato, me aproximei dele de forma perceptível, e quando, depois de quase 2 dias de viagem, vi meu inimigo a no máximo 1,5 km de distância, meu coração disparou dentro de mim. Mas agora, quando eu parecia estar quase alcançando meu adversário, minhas esperanças se extinguiram de repente, e perdi seu rastro totalmente, mais do que em qualquer ocasião anterior. Ouvia-se um mar agitado, o estrondo de seu avanço, com as águas fluindo e se avolumando sob meus pés, a cada momento mais ameaçador e terrível. Segui em frente, mas em vão. O vento aumentou, o mar rugiu, e como se sofresse o choque poderoso de um terremoto, partiu-se e rachou com um som tremendo e avassalador. O trabalho logo terminou. Em poucos minutos, um mar tumultuoso se agitava entre mim e meu inimigo, e fiquei à deriva em um pedaço de gelo solto, que diminuía continuamente, e me preparei para uma morte terrível. Dessa forma, muitas horas apavorantes se passaram. Vários de meus cachorros morreram, e eu estava prestes a afundar sob o acúmulo de consternação quando vi sua embarcação ancorada, me oferecendo esperança de salvação e vida. Eu não tinha ideia de que embarcações chegassem tão ao norte, e fiquei atônito com a visão. Logo destruí parte de meu trenó para construir remos, e dessa forma consegui, com fadiga infinita, mover minha jangada de gelo na direção do seu navio. Eu estava decidido. Se você estivesse indo para o sul, eu me entregaria à misericórdia dos mares para não abandonar meu propósito. Eu esperava induzi-lo a me conceder um barco com o qual eu pudesse perseguir meu inimigo. Mas sua direção era norte. Você me trouxe a bordo quando meu vigor estava esgotado, e eu logo teria sido sugado por minhas dificuldades crescentes, em direção a uma morte que ainda temo, pois minha tarefa ainda não foi cumprida. Ah! Quando meu espírito guia, ao me conduzir ao demônio, me permitirá o descanso que tanto desejo. Ou devo morrer e ele viver? Se eu morrer, jure para mim, Walton, que ele não escapará, que você o procurará e satisfará a minha vingança com a morte dele. Mas ousaria eu pedir que você assuma minha peregrinação e suporte as dificuldades pelas quais passei? Não, eu não sou tão egoísta. Mas quando eu estiver morto, se ele aparecer, se os ministros da vingança o conduzirem a você, jure que ele não viverá. Jure que ele não triunfará sobre meus infortúnios acumulados e não viverá para deixar outro desgraçado como eu. Ele é eloquente e persuasivo, e as palavras dele já tiveram poder até sobre o meu coração, mas não confie nele. A alma dele é tão infernal quanto a forma, cheia de traição e malícia demoníaca. Não o escute. Lembre-se das mortes de William, Justine, Clerval, Elizabeth, meu pai, e do infeliz Victor, e enfie sua espada no coração dele. Eu estarei por perto e direcionarei a lâmina para o ponto certo. Walton, em continuação. 26 de agosto de 1700 e... Você leu essa história estranha e terrível, Margaret? Não sente seu sangue congelar de horror, como o que agora endurece o meu? Às vezes, tomado de agonia súbita, ele não conseguia continuar a história. Em outras, com a voz embargada, mas penetrante, elaborava com dificuldade as palavras tão repletas de agonia.
Seus belos e adoráveis olhos ficavam, ora acesos de indignação, ora subjulgados à tristeza abatida e afogados em desgraça infinita. Às vezes ele controlava o semblante e o tom, e relatava os incidentes mais horríveis com voz tranquila, sufocando qualquer indício de indignação. Em seguida, como um vulcão explodindo, seu rosto mudava de repente para uma expressão da mais louca fúria, enquanto gritava imprecações contra seu perseguidor. Sua história coesa e, ao ser contada, aparentou ser a mais simples verdade. Mas admito que as cartas para Félix e Safi, que ele me mostrou, e a aparição do monstro, visto do nosso navio, me levaram a uma convicção maior da veracidade de sua narrativa do que propriamente suas declarações, por mais sinceras e conectadas que tenham sido elas. O tal monstro então existe de verdade, não tenho como duvidar, mas estou perdido em surpresa e admiração. Às vezes, tentei obter de Frankenstein os detalhes da criação de seu monstro, mas nesse ponto ele foi inflexível. Está louco, meu amigo? Disse ele. Ou para onde sua curiosidade imprudente o leva? Você também criaria para si e para o mundo um inimigo demoníaco? Ou o que suas perguntas pretendem? Aquiete-se, aquiete-se. Aprenda sobre minhas desgraças e não procure aumentar a sua. Frankenstein descobriu que fiz anotações sobre a história. Ele pediu para vê-las e corrigiu e aumentou-a em muitos lugares, mas principalmente ao dar vida e espírito às conversas que teve com seu inimigo. Como você preservou minha narração, disse ele. Eu não gostaria que uma história mutilada ficasse para a posteridade. Assim, uma semana se passou, enquanto eu ouvia a história mais estranha que a imaginação já havia criado. Meus pensamentos e cada sentimento da minha alma foram tragados pelo interesse que essa história e os próprios modos elevados e nobres de meu hóspede criaram. Desejo acalmá-lo, mas como posso aconselhar alguém tão infinitamente miserável, tão destituído de qualquer esperança de consolo a viver? Ah, não! A única alegria que ele pode ter agora será quando recompuser seus sentimentos estilhaçados com a paz e a morte. Mas ele tem um consolo, resultado da solidão e do delírio. Ele acredita que quando conversa com os amigos nos sonhos e tira dessa comunhão um consolo para suas desgraças ou estímulos para sua vingança, eles não são criação de sua fantasia, mas seres reais que o visitam das regiões de um mundo remoto. Essa fé confere uma solenidade aos seus devaneios que os tornam, para mim, quase tão imponentes e interessantes quanto a verdade. Nossas conversas nem sempre estão confinadas às suas histórias e infortúnios. Em todos os tópicos da literatura geral, ele exibe um conhecimento ilimitado e uma apreensão rápida e penetrante. Sua eloquência é intensa e tocante, e não consigo ouvi-lo sem lágrimas quando ele relata um incidente patético ou se esforça para despertar sentimentos de piedade ou amor. Que criatura gloriosa ele deve ter sido nos seus dias de prosperidade, considerando que é tão nobre e divino em sua ruína. Ele parece perceber seu próprio valor e a enormidade de sua queda. Quando mais jovem, disse ele, eu me sentia como se estivesse destinado a algum grande acontecimento. Meus sentimentos são profundos, mas eu tinha uma frieza de julgamento que me adequava a conquistas ilustres. Essa percepção de valor de minha natureza me sustentava, quando a outros teria oprimido. Pois eu achava criminoso desperdiçar em sofrimentos inúteis os talentos que poderiam ser benéficos para as criaturas semelhantes a mim. Quando eu refletia sobre o trabalho que tinha executado, nada menos que a criação de um animal sensível e racional, eu não conseguia me incluir no grupo de criadores comuns. Mas esse sentimento, que me sustentou no começo de minha carreira, agora só serve para me puxar mais para baixo, na poeira do chão. Todas as minhas especulações e esperanças são como nada, e como o arcanjo que aspirava à onipotência, estou acorrentado ao inferno eterno. Minha imaginação era vívida, mas meus poderes de análise e aplicação eram intensos.
Pela união dessas qualidades, concebi a ideia e executei a criação de um homem. Mesmo agora não consigo relembrar sem paixão os meus devaneios enquanto o trabalho estava incompleto. Ando pelo paraíso nos meus pensamentos, ora exultando em meus poderes, ora ardendo com a ideia de seus efeitos. Desde a infância fui imbuído de altas esperanças e uma ambição elevada. Mas como afundei? Ah, meu amigo, se você tivesse me conhecido como eu era, você não me reconheceria nesse estado de degradação. O desânimo raramente visitava meu coração. Um destino maior parecia me aguardar, até que eu caí para nunca mais me erguer. Devo então perder esse ser admirável? Eu ansiava por um amigo. Procurei alguém que simpatizasse comigo e me amasse. Eis que nesses mares desérticos encontrei um. Mas temo, ganhei-o apenas para conhecer seu valor e então perdê-lo. Eu o reconciliaria com a vida, mas ele repele a ideia. Eu agradeço a você, Walton, disse ele, por suas intenções gentis com um desgraçado tão infeliz. Mas quando você fala de novos laços e novos afetos, acha que posso substituir os que se foram? Algum homem pode ser para mim o que Clerval foi? Ou alguma mulher outra Elizabeth? Mesmo onde os afetos não são tão fortemente movidos por uma excelência superior, os companheiros da nossa infância sempre detêm um certo poder sobre nossa mente, o que um amigo posterior raramente pode obter. Eles conhecem nossas disposições infantis, que por mais que se modifiquem depois, nunca são erradicadas, e podem julgar nossas ações com conclusões mais certeiras quanto à integridade dos nossos motivos. Uma irmã ou um irmão nunca podem, a menos que realmente esses sintomas tenham se manifestado precocemente, desconfiar de mentiras ou de falsidade do outro. Enquanto um amigo, por mais forte que seja seu laço, pode, apesar de tudo, ser invadido de tal desconfiança. Mas eu gostava dos amigos queridos, não apenas por hábito e associação, mas por méritos próprios. E onde quer que eu esteja, a voz tranquila da minha Elizabeth e a conversa de Clerval serão sempre sussurrados no meu ouvido. Eles estão mortos, e só um sentimento pode me persuadir a preservar minha vida nesta solidão. Se eu estivesse envolvido em qualquer missão ou projeto grandioso, de extensa utilidade para meus semelhantes, eu poderia viver para cumpri-lo. Mas esse não é o meu destino. Devo perseguir e destruir o ser a quem dei existência. Então, meu dever na terra será cumprido e posso morrer. 2 de setembro. Minha amada irmã, escrevo para você cercado de perigo e sem saber se estou destinado a ver a querida Inglaterra de novo e os queridíssimos amigos que moram lá. Estou cercado de montanhas de gelo que não admitem fuga e ameaçam a todo momento esmagar minha embarcação. Os corajosos sujeitos que persuadia serem meus companheiros me olham em busca de ajuda, mas não tenho ajuda para dar. Há algo terrivelmente apavorante em nossa situação, mas minha coragem e minhas esperanças não me abandonam. Nós talvez sobrevivamos, e se não sobrevivermos, vou repetir as lições do meu Sêneca e morrer com um bom coração. Mas qual, Margaret, será seu estado mental? Você não vai dar ouvidos às notícias sobre minha destruição e vai esperar ansiosamente meu retorno. Anos vão se passar e você terá momentos de desespero, mas será torturada pela esperança. Ah, minha amada irmã, as terríveis frustrações de suas expectativas sinceras são, em perspectiva, piores para mim do que minha própria morte. Mas você tem um marido e filho adoráveis. Você pode ser feliz. Que o céu te abençoe e te faça assim. Meu infeliz hóspede me olha com a mais terna compaixão. Ele se esforça para me encher de esperança e fala como se a vida fosse um bem a que ele dá valor. Ele me lembra quantas vezes os mesmos acidentes aconteceram com outros navegadores que tentaram desbravar este mar, e apesar de tudo, ele me enche de previsões animadoras. Até os marinheiros sentem o poder de sua eloquência. Quando ele fala, eles não se desesperam mais.
Ele desperta suas energias e, enquanto ouvem sua voz, acreditam que estas vastas montanhas de gelo são montes de toupeiras que desaparecerão diante das resoluções do homem. Esses sentimentos são transitórios. A expectativa adiada de cada dia os enche de medo e eu quase temo um motim causado por esse desespero. 5 de setembro. Acaba de acontecer uma cena de interesse tão incomum que, embora seja altamente provável que estes papéis nunca cheguem até você, não posso deixar de registrá-la. Ainda estamos cercados por montanhas de gelo, ainda em perigo iminente de sermos esmagados num choque entre elas. O frio é excessivo e muitos dos meus infelizes companheiros já encontraram uma sepultura em meio a esta cena de desolação. A saúde de Frankenstein tem piorado dia a dia. Um fogo febril ainda brilha em seus olhos, mas ele está exposto e, quando é repentinamente despertado para qualquer esforço, logo afunda novamente em aparente falta de vida. Mencionei em minha última carta os temores que eu tinha de um motim. Hoje de manhã, enquanto eu estava sentado observando o semblante pálido de meu amigo, com os olhos semicerrados e os membros pendendo apáticos, fui chamado por 6 marinheiros que desejavam entrar na cabine. Eles entraram e seu líder se dirigiu a mim. Ele me disse que ele e seus companheiros tinham sido escolhidos pelos outros marinheiros para irem em delegação até mim, para me fazerem uma requisição que, por justiça, eu não poderia recusar. Estávamos emparedados no gelo e provavelmente nunca escaparíamos, mas eles temiam que, se o gelo se dissipasse, como era possível, e uma passagem livre se abrisse, eu fosse imprudente o suficiente para continuar minha viagem e os conduzir a novos perigos, depois de eles terem a alegria de superar aquele. Eles desejavam, portanto, que eu fizesse uma promessa solene de que, se a embarcação fosse liberada, eu imediatamente direcionaria meu curso para o sul. Esse discurso me perturbou. Eu não havia me desesperado, nem ainda tinha concebido a ideia de retornar se fôssemos libertados. No entanto, eu poderia, por justiça, ou mesmo hipoteticamente, recusar tal pedido? Hesitei antes de responder. Quando Frankenstein, que a princípio ficou em silêncio e de fato parecia não ter forças suficientes para assistir, agora se erguia. Seus olhos brilharam e suas bochechas coraram com vigor momentâneo. Voltando-se para os homens, ele disse: O que vocês querem dizer? O que pedem ao seu capitão? São então desviados tão facilmente do seu desígnio? Vocês não chamaram isso de uma expedição gloriosa? E por que motivo foi gloriosa? Não por ter sido suave e plácida como o Mar do Sul, mas porque foi cheia de perigos e terror. Porque, a cada novo incidente, sua força moral foi exigida e sua coragem exibida. Porque o perigo e a morte surgiram, e esses perigos vocês tiveram coragem de superar. Por isso foi gloriosa. Por isso foi uma empreitada honrada. Vocês seriam depois disso saudados como benfeitores da sua espécie. Seus nomes adorados como pertencentes a homens corajosos que encontraram morte e honra pelo benefício da humanidade. E agora, vejam só, com o primeiro perigo imaginado, ou, se desejarem, a primeira poderosa e terrível provação para sua coragem, vocês se encolhem e ficam satisfeitos de serem vistos como homens que não tiveram força suficiente para suportar o frio e o perigo. E assim, pobres almas, ficaram com frio e retornaram ao calor de suas lareiras. Ora, isso não requer essa preparação. Vocês não precisavam ter vindo tão longe e arrastado seu capitão para a vergonha da derrota só para provarem que são covardes. Ah, sejam homens, ou sejam mais do que homens. Fiquem firmes nos seus propósitos, fortes como uma pedra. Esse gelo não é feito da mesma substância dos corações de vocês. É mutável, não é capaz de deter vocês, se vocês disserem que não irá deter. Não voltem para suas famílias com o estigma da desgraça marcado na testa. Voltem como heróis, que lutaram e conquistaram e que não sabem o que é dar as costas para o inimigo.
Ele disse isso com uma voz tão modulada aos diferentes sentimentos expressos em seu discurso, com um olhar tão cheio de autodesígnio e heroísmo, que você pode imaginar que esses homens ficaram tocados. Eles se entreolharam e não souberam responder. Eu falei. Eu disse a eles para se recolherem e considerarem o que havia sido dito, que eu não os levaria mais para o norte se eles desejassem vigorosamente o contrário, mas que eu esperava que, com reflexão, sua coragem retornasse. Eles se retiraram e eu me virei para meu amigo, mas ele estava afundado em langor e quase privado da vida. Como tudo isso terminará, eu não sei, mas prefiro morrer a voltar vergonhosamente, sem cumprir meu propósito. No entanto, temo que este seja o meu destino. Os homens, sem o apoio de ideias de glória e honra, não vão conseguir continuar voluntariamente a suportar as dificuldades atuais. 7 de setembro. A sorte está lançada. Consenti em voltar se não formos destruídos. Assim, minhas esperanças foram aniquiladas pela covardia e indecisão. Volto ignorante e decepcionado. É preciso mais filosofia do que eu tenho para aguentar essa injustiça com paciência. 12 de setembro. Aconteceu. Estou voltando para a Inglaterra. Perdi minhas esperanças de utilidade e glória. Perdi meu amigo. Mas vou tentar detalhar essas circunstâncias amargas para você, minha querida irmã. E enquanto sou levado em direção à Inglaterra e a você, não vou desanimar. Em 9 de setembro, o gelo começou a se mover, e rugidos como trovões foram ouvidos ao longe, enquanto as ilhas se partiam e rachavam em todas as direções. Estávamos em perigo iminente, mas como só podíamos permanecer passivos, minha atenção principal foi ocupada por meu infeliz convidado, cuja doença aumentou em tal grau que ele ficou inteiramente confinado à cama. O gelo rachou atrás de nós e foi empurrado com força para o norte. Uma brisa surgiu do oeste e, no dia 11, a passagem para o sul ficou perfeitamente livre. Quando os marinheiros viram isso e que o retorno ao seu país natal estava aparentemente assegurado, um grito de alegria tumultuada surgiu deles, alto e longo. Frankenstein, que estava cochilando, acordou e perguntou a causa do tumulto. Eles gritam, falei, porque logo retornarão à Inglaterra. Então você vai mesmo retornar? Infelizmente, sim. Não posso resistir às exigências deles. Não posso levá-los ao perigo sem que eles queiram. Preciso retornar. Faça isso se quiser, mas eu não vou. Você pode desistir do seu propósito, mas o meu me foi atribuído pelos céus, e não me atrevo. Eu estou fraco, mas com certeza os espíritos que auxiliam minha vingança me dotarão de força suficiente. Depois de dizer isso, ele tentou pular da cama, mas o esforço foi grande demais para ele. Ele caiu para trás e desmaiou. Demorou muito para que ele voltasse a si e muitas vezes pensei que a vida estava inteiramente extinta. Por fim, ele abriu os olhos, mas respirava com dificuldade e não conseguia falar. O cirurgião deu-lhe uma bebida e ordenou que o deixássemos em paz. Nesse meio tempo, ele disse para mim que meu amigo não tinha muitas horas de vida. Sua sentença estava dada, e eu só podia lamentar e ser paciente. Sentei-me ao lado de sua cama, observando-o. Seus olhos estavam fechados, e pensei que ele dormia, mas logo ele me chamou com uma voz fraca e, mandando-me chegar perto, disse: Ai de mim! A força em que eu me sustentava se foi. Sinto que logo morrerei, e ele, meu inimigo e perseguidor, ainda pode estar vivo. Não pense, Walton, que nos últimos momentos de minha existência sinto aquele ódio fervoroso e o ardente desejo de vingança que já expressei certa vez. Mas me sinto justificado em desejar a morte do meu adversário. Durante esses últimos dias, tenho me ocupado em examinar minha conduta passada, e não a considero culpável. Num acesso de loucura entusiástica, criei uma criatura racional, e tinha a obrigação de assegurar, tanto quanto estivesse em meu poder, sua felicidade e bem-estar. Esse era o meu dever. Mas havia outro ainda mais importante do que esse. Meus deveres em relação aos meus semelhantes exigiam mais de minha atenção,
porque incluíam uma proporção maior de felicidade ou miséria. Incitado por esse ponto de vista, recusei-me, e fiz bem em recusar, a criar uma companheira para a primeira criatura. Ele demonstrou uma malignidade e um egoísmo sem paralelos no mal. Destruiu meus amigos, dedicou-se à destruição de seres dotados de sentimentos requintados, felicidade e sabedoria. Nem sei onde essa sede de vingança pode acabar. Tão maldito que, para que não desgrace mais ninguém, ele deveria morrer. A tarefa de sua destruição era minha, mas eu falhei. Quando, movido por motivos egoístas e malignos, pedi-lhe para assumir meu trabalho inacabado. E renovo esse pedido agora, quando estou induzido apenas pela razão e pela virtude. Mas não posso pedir-lhe que renuncie ao seu país e amigos para cumprir essa tarefa. E agora que está voltando para a Inglaterra, você terá poucas chances de encontrá-lo. Mas a reflexão sobre essas questões e o julgamento equilibrado do que você pode considerar como sendo suas obrigações, eu deixo para você. Meu julgamento e minhas ideias já estão perturbados pela proximidade da morte. Não me atrevo a pedir que você faça o que eu acho certo, pois ainda posso ser enganado pela paixão. O fato de ele viver para ser um instrumento do mal me perturba. Em outros aspectos, esta hora, quando espero minha libertação a qualquer momento, é a única hora feliz que tenho em vários anos. As formas dos mortos amados aparecem diante de mim, e eu corro para o braço deles. Adeus, Walton. Busque felicidade na tranquilidade, e evite a ambição, mesmo que seja apenas a aparentemente inocente ambição de se distinguir na ciência e nas descobertas. Mas por que estou dizendo isso? Eu fui destruído por essas esperanças, mas outro pode ter sucesso. Sua voz ficou mais fraca enquanto ele falava, e por fim, exausto pelo esforço, ele mergulhou no silêncio. Cerca de meia hora depois, ele tentou falar novamente, mas não conseguiu. Apertou minha mão debilmente e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto a luz de um sorriso gentil se esvaía de seus lábios. Margaret, que comentário posso fazer sobre a extinção prematura desse espírito glorioso? O que posso dizer que permitirá que você entenda a profundidade de minha tristeza? Tudo o que eu seria capaz de expressar seria inadequado e débil. Minhas lágrimas correm. Minha mente é ofuscada por uma nuvem de decepção. Mas viajo para a Inglaterra e lá posso encontrar consolo. Fui interrompido. O que esses sons pressagiam? É meia-noite. A brisa sopra e a vigia no convés mal se mexe. De novo, há um som como uma voz humana, porém mais rouca. Vem da cabine onde os restos de Frankenstein ainda estão. Preciso me levantar e verificar. Boa noite, minha irmã. Bom Deus! Que cena acaba de acontecer! Ainda estou tonto com a lembrança dela. Nem sei se terei o poder de detalhá-la. Ainda assim, a história que registrei ficaria incompleta sem essa última e espantosa catástrofe. Entrei na cabine onde jaziam os restos de meu malfadado e admirável amigo. Sobre ele pairava uma forma que não consigo encontrar palavras para descrever. Gigantesca em estatura, rude e deformada em suas proporções. Enquanto se curvava sobre o caixão, seu rosto estava escondido por longas mechas de cabelo desgrenhado, mas uma mão enorme estava estendida. Sua cor e textura pareciam a de uma múmia. Ao ouvir minha aproximação, ele parou de proferir exclamações de dor e horror e saltou em direção à janela. Nunca contemplei uma visão tão horrível como a de seu rosto, de um aspecto tão hediondo que o tornava repugnante e também espantoso. Fechei os olhos involuntariamente e tentei lembrar quais seriam meus deveres em relação àquele destruidor. Eu pedi que ele ficasse. Ele fez uma pausa e me olhou com surpresa, e voltando-se novamente para a forma sem vida de seu criador, pareceu esquecer a minha presença, e cada traço e gesto dele pareciam instigados pela raiva mais selvagem de uma paixão incontrolável. Essa também é minha vítima, exclamou ele.
Em seu assassinato, meus crimes são consumados. A sucessão de eventos miseráveis de minha existência está chegando ao fim. Ah, Frankenstein, seu generoso e dedicado, de que adianta eu agora pedir que me perdoe? Eu que destruí você por completo ao destruir tudo o que amava. Ai de mim, ele está frio, não pode me responder. Sua voz parecia sufocada e meus primeiros impulsos, sob influência do dever de obedecer ao pedido moribundo de meu amigo e destruir seu inimigo, estavam agora suspensos por uma mistura de curiosidade e compaixão. Eu me aproximei daquele ser enorme. Não ousei novamente dirigir meus olhos ao seu rosto, pois havia algo muito assustador e sobrenatural em sua figura. Tentei falar, mas as palavras morreram em meus lábios. O monstro continuou a proferir autorrecriminações ferozes e incoerentes. Por fim, reuni coragem de me dirigir a ele, numa pausa da tempestade de sua paixão. Seu arrependimento? Falei. Agora é supérfluo. Se você tivesse ouvido a voz da consciência e atendido às ferroadas do remorso antes de ter levado sua vingança diabólica a tal extremo, Frankenstein ainda estaria vivo. Você está sonhando? Disse o demônio. Você acha que eu estava morto por a agonia e o remorso? Continuou apontando para o cadáver. Ele não sofreu mais na consumação do ato. Nem a 10ª parte da angústia que foi minha durante o demorado processo de sua execução. Um egoísmo terrível me apressou, enquanto meu coração estava envenenado pelo remorso. Pensa que os gemidos de Clerval eram música para meus ouvidos? Meu coração foi moldado para ser suscetível ao amor e à simpatia. E quando arrastado pela infelicidade, a maldade e ao ódio, não suportou a violência da mudança sem se torturar, de uma forma que você nem pode imaginar. Após o assassinato de Clerval, voltei para a Suíça, derrotado e com o coração partido. Tive pena de Frankenstein. Minha pena se transformou em horror. Eu abominava a mim mesmo. Mas quando descobri que ele, o autor, ao mesmo tempo de minha existência e de seus indescritíveis tormentos, ousava sonhar com a felicidade, que enquanto eu acumulava miséria e desespero, ele buscava seu próprio prazer em sentimentos e paixões indulgentes, algo que sempre me fora negado. Então, a inveja impotente e a amarga indignação me encheram de uma sede insaciável de vingança. Lembrei-me da minha ameaça e decidi que deveria ser cumprida. Eu sabia que estava preparando para mim mesmo uma tortura mortal. Mas eu era o escravo, não o mestre, de um impulso que eu detestava, mas ao qual não podia desobedecer. No entanto, quando ela morreu, nessa hora eu não fiquei infeliz. Eu havia rejeitado todos os meus sentimentos, subjugado toda a minha angústia, para poder também dissipar o excesso de meu desespero. O mal passou a ser o meu bem. Instigado a esse ponto, não tive escolha, além de adaptar minha natureza a um elemento que eu havia escolhido de bom grado. A conclusão de meu projeto demoníaco tornou-se uma paixão insaciável. Agora acabou. Aí está a minha última vítima. A princípio fiquei tocado pela maneira como ele expressava sua infelicidade. Mas quando relembrei o que Frankenstein havia dito sobre seus poderes de eloquência e persuasão, e quando voltei a olhar para a forma sem vida de meu amigo, a indignação se reacendeu dentro de mim. Maldito! Falei.
É bom que você venha aqui para lamentar a desolação que causou. Você joga uma tocha em um conjunto de edificações e, quando são consumidas pelas chamas, você se senta entre as ruínas e lamenta a queda. Demônio hipócrita! Se aquele a quem você lamenta ainda vivesse, ele ainda seria o objeto, novamente se tornaria a presa de sua maldita vingança. Não é pena que você sente, você só lamenta porque a vítima de sua malignidade é retirada de seu poder. Não é assim, não é assim, Interrompeu o ser. No entanto, essa deve ser a impressão passada a você pelo que parece ser o significado das minhas ações. Mas não procuro um sentimento de solidariedade em minha tristeza. Jamais encontrei solidariedade. Quando a procurei pela primeira vez, foi do amor à virtude, dos sentimentos de felicidade e carinho com que todo meu ser transbordava, que eu desejei participar. Mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra, que essa felicidade e carinho se transformaram em desespero amargo e repugnante, em que devo buscar solidariedade. Estou satisfeito em sofrer sozinho, enquanto os meus sofrimentos durarem. Quando eu morrer, fico bem satisfeito que a aversão e ignomínia ocupem minha memória. Houve uma época em que minha fantasia era acalentada com sonhos de virtude, fama e prazer. Uma época em que eu tive a falsa esperança de encontrar seres que, perdoando a minha forma exterior, me amassem pelas excelentes qualidades que fui capaz de oferecer. Fui nutrido com pensamentos elevados de honra e devoção. Mas agora, o mal me degradou abaixo do animal mais cruel. Nenhuma transgressão, nenhuma maldade, nenhuma malignidade, nenhuma infelicidade podem ser comparáveis às minhas. Quando penso no assustador catálogo das minhas ações, não consigo acreditar que sou aquele cujos pensamentos foram outrora repletos de visões sublimes e transcendentes de beleza e da majestade da bondade. Mas é assim mesmo, o anjo caído se torna um demônio maligno. No entanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e companheiros em sua desolação. Eu estou completamente sozinho. Você, que chama Frankenstein de amigo, parece ter um conhecimento de meus crimes e dos infortúnios dele. Mas nos detalhes que ele lhe deu sobre eles, ele não teria como contar as horas, os meses de infelicidade que aguentei, definhando em paixões impotentes, pois embora eu tenha destruído suas esperanças, não satisfiz os meus desejos. Eram sempre ardentes e desesperados. Eu ainda desejava amor e companheirismo e continuava sendo desprezado. Não havia injustiça nisso? Devo ser visto como o único criminoso quando toda a humanidade pecou contra mim? Por que você não odeia Félix, que expulsou seu amigo de sua casa com desprezo? Por que não execra o camponês que tentou destruir o salvador da filha dele? Não, esses são seres virtuosos e imaculados. Eu, o infeliz e abandonado, sou um aborto que deve ser rejeitado, chutado e pisoteado. Mesmo agora, meu sangue ferve com a lembrança da injustiça. Mas é verdade que sou um desgraçado. Assassinei os adoráveis e os impotentes. Estrangulei os inocentes dormindo e agarrei a garganta daquele que nunca me fez mal, nem a nenhum outro ser vivo.
Condenei meu Criador, o espécime seleto de tudo que é digno de amor e admiração entre as pessoas, à infelicidade. Eu o persegui até essa ruína irremediável. Lá está ele, branco e frio na morte. Você me odeia, mas sua aversão não pode se igualar ao que me considero. Eu olho para as mãos que executaram o feito. Eu penso no coração em que a imaginação desse feito foi concebida. E anseio pelo momento em que essas mãos encontrarão meus olhos, quando isso não assombrará mais meus pensamentos. Não tema que eu seja instrumento de maldades futuras. Meu trabalho está quase completo. A sua morte, nem a de ninguém, é necessária para consumar a existência de meu ser e alcançar o que precisa ser feito. Mas minha própria morte ainda é necessária. Não pense que demorarei a executar esse sacrifício. Abandonarei a sua embarcação na jangada de gelo que me trouxe aqui e procurarei a extremidade do globo mais ao norte. Farei minha pira funerária e consumarei em cinzas este corpo maldito, para que os restos não possam dar a menor luz a qualquer desgraçado curioso e profano que quisesse criar outro que fosse como eu. Morrerei. Não sentirei mais as agonias que agora me consomem, nem serei vítima de sentimentos insatisfeitos e insaciáveis. Ele que me trouxe a vida está morto. E quando eu não existir mais, a mera lembrança de nós vai sumir rapidamente. Eu não verei mais o sol e as estrelas, nem sentirei o vento brincar nas minhas bochechas. A luz, os sentimentos e as sensações passarão, e nessa condição encontrarei minha felicidade. Há alguns anos atrás, quando as imagens que este mundo concede se abriram para mim pela primeira vez, quando senti o calor animador do verão e ouvi a movimentação de folhas e o canto dos pássaros, e isso era tudo para mim, eu deveria ter chorado para morrer. Agora é meu único consolo. Maculado por crimes e atormentado pelo mais amargo remorso, onde posso encontrar descanso, senão na morte? Adeus, eu o deixo, e você será o último da espécie humana a quem estes olhos contemplarão. Adeus, Frankenstein. Se ainda estivesses vivo e ainda nutrisse um desejo de vingança contra mim, seria melhor saciá-lo em minha vida do que na minha destruição. Mas não foi assim. Tu procuraste minha extinção para que eu não pudesse provocar mais desgraças. E, se de um modo desconhecido para mim, tu ainda não deixaste de pensar e sentir, tu não desejas minha vida para minha própria infelicidade. Por pior que tenhas ficado, minha agonia ainda foi superior à tua, pois a picada amarga do remorso pode não deixar de atormentar minhas feridas, até que a morte as feche para sempre. Mas em breve, exclamou ele com entusiasmo triste e solene, morrerei. E o que agora sinto não será mais sentido. Logo essas desgraças ardentes serão extintas. Subirei triunfalmente em minha pira funerária e exultarei na agonia das chamas torturantes. A luz dessa conflagração desaparecerá. Minhas cinzas serão arrastadas para o mar pelos ventos. Meu espírito dormirá em paz. Ou, se parar para pensar, certamente não pensará assim. Adeus. Ao dizer isso, ele saltou da janela da cabine em direção à jangada de gelo que estava perto da embarcação.
Logo foi levado pelas ondas e se perdeu na escuridão e na distância. Fim. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Essa, para mim, é para guardar no baú. Mas, como eu tinha avisado no início dessa última postagem, vamos aqui ter o prazer de apresentar para vocês os nossos narradores convidados. Vamos de Vitor Machado, que interpretou o Walton, Alphonse Frankenstein, o pai de Victor, Henry Clerval e o monstro, Diogo Machado, que interpretou Victor Frankenstein, Duda Bona, que interpretou Elizabeth Lavenza, Vivi Machado, que interpretou Justine, e Babá Machado, Babá Terror, que interpretou o pequeno William. Até a próxima, saudações, fiquem bem.